mais desafiador da religião de vocês? E entrando nisso também, qual preconceito vocês acham que é o mais difundido? Apesar de que assim, Nelson vai falar agora, mas por ele ser muçulmano, acho que todo mundo já tem uma desconfiança, né, de qual o preconceito mais difundido. Mas mesmo assim, eu queria ouvir dele. A minha religião, ela é uma das que mais sofre preconceito, porque foi plantado muitas vezes no mundo de que a religião muçulmana é uma religião terrorista. Então, como eles atrelam a distorção da religião à religião como um todo, a gente acaba levando essa fama que não tem nada a ver, que é uma religião belíssima, que tem muitas coisas em comum com a religião cristã, que tem pequenas diferenças, mas que a galera muitas vezes não sabe. E aí pergunta, nossa, fiquei sabendo que vocês não acreditam em Deus. Eu falo, nada a ver. Na verdade, a gente praticamente só acredita em Deus, a gente não acredita em nada além de Deus. Então, assim, tem o preconceito e ele muitas vezes ele foi plantado por questão política. E aí, quando começa a misturar a política com a religião, fica muito perigoso. Porque, por exemplo, o muçulmano que tem no Afeganistão não é o muçulmano que eu sou. Não é o muçulmano que tem na Palestina. Da mesma forma que tem várias vertentes evangélicas, tem várias vertentes, de repente, aí do espiritismo, às vezes pode ter várias vertentes aí do catolicismo. Tem até uma vertente, parece que do catolicismo, que é o padre casa, né, e tal. Então, assim, da mesma forma, tem na religião muçulmana, e nós temos sunitas, temos xiitas, e no caso da nossa religião, a gente sofre muito preconceito pela ignorância. Então, como o preconceito pela ignorância é algo que eu não julgo como um pecado, porque a pessoa realmente não sabe, eu acho que basta, sim, cabe a nós mostrar, não a nossa verdade, porque a verdade é particular de cada um, mas mostrar que realmente não é aquilo, não é o fruto do preconceito. Então, assim, eu já sofri preconceito em instituição pública, que eu leciono, por uma pessoa que tinha totalmente, assim, desconhecimento da religião muçulmana. Só que desconhece, mas quer ensinar errado. Queria falar que os muçulmanos batem nas mulheres, queria falar que no caso, propagar vídeos onde a religião muçulmana ela é feita toda praticamente em árabe, então tinha um cara falando um trecho em árabe e a legenda embaixo não tinha nada a ver com o que o cara estava falando. Então isso aí acaba propagando um ódio que é muito ruim, que é o que a gente conheceu muito há pouco tempo aí com as fake news, né? Então a religião muçulmana ela é muito fruto da fake news. Então os caras que cometem suicídio, que explodem, eles não são, como é que se diz? Eles não são endossados pelos muçulmanos, eles são criticados. Isso é errado. Isso não se deve fazer. A gente tem a questão da, como Jesus Cristo falou, você não precisa ter vingança. Você, quando dá, né, toma um tapa numa face, você dá a outra. Você tem o direito de se defender, você não tem o direito de se vingar. Então, a gente fala muito isso. Então, se eu precisar defender a minha pátria, a minha família, defender os meus ideais, e para isso eu precisar me defender até pegando em armas, a gente não fala que isso é errado. Eu não posso pegar e cometer um crime por si só, porque eu acho que isso é certo. Entendeu? Então, assim, é muito preconceito por conta da atrelação da visão política, infelizmente. Então, isso é muito forte. E, assim, é legal ter esse bate-papo aqui, porque eu vi que os colegas têm cada vez mais coisas em comum. Até o Conforto aí falou da realidade. Pô, a realidade de cada lugar gera uma religião diferente para cada lugar. Na Palestina, a religião muçulmana é de um jeito, no Emirados é completamente diferente. Então, por exemplo, lá na Arábia Saudita, a mulher anda atrás do homem. Não tem nada no nosso livro falando que a mulher é menos do que o homem. Você entendeu? Então, tipo assim, é algumas distorções que acontecem e que faz a gente ter uma visão negativa perante ao mundo ocidental. Então, mais ou menos isso. Eu talvez aí, eu e o Conforto, não sei, deve ser as religiões que mais sofrem preconceito, né? Muito preconceito. A religião muçulmana muito, só que eu tento quebrar isso um pouco desse preconceito, até fazendo piada, sabe? Para poder deixar o clima mais tranquilo. Até o próprio Tiga, que é o bandista, ele falou: oh, Sam, para com isso, não fazer uma macumbinha para você. Então, a gente faz esse negócio, ó, galera, vou explodir aqui. A gente faz esse negócio para quebrar mesmo, porque eu acho que para trazer um menino para essa questão, ele falar:
pô, o cara é muçulmano, mas o cara é legal, o cara é muçulmano, mas não tira a vida de ninguém. Então ele começa a ver que, na verdade, está muito próximo dele. Eu acho que esse é o importante, é mostrar que existe o preconceito, mas que a gente tem que vencer ele juntos. Então, deixa eu pegar esse bonde do preconceito aí, né? Meus amores, desculpa eu não poder escutar, só te cortando o conforto, eu vou ter que sair mesmo. Mas, ó, foi um bate-papo excelente, galera. Obrigado pelo convite, minha querida, você é maravilhosa. E, gente, obrigado pela troca aí de experiência, tá? Aprendi demais com vocês hoje. E depois disponibiliza para mim que eu quero assistir o vídeo da resposta dos colegas, tá bom? Então, obrigado, gente. Desculpa essa saída aí, tá? Foi muito bom ter você aqui com a gente. Tchau, tchau. Valeu, obrigadão, hein? Então, aproveitar esse barco das minorias aí, né? Só querendo puxar à tona, por exemplo, semana passada a gente teve uma imagem de Ogum, que é umas nossas linhas de Umbanda de trabalho aqui na prainha, depredadas, tacaram fogo, destruíram completamente a imagem, e foi um ato de extrema intolerância, né? Mas, enfim, vamos ver se reconstrói lá. Com relação ao preconceito, ele de novo, eu fico muito curioso, né? Por que as pessoas não têm uma curiosidade de conhecer uma religião que, por exemplo, é brasileira, e a gente se orgulha muito dela ter nascido em solo brasileiro. Ser uma mistureba danada, ser um conglomerado danado, mas assim, mas é brasileira, né? Tem as nossas raízes, tem a nossa essência, enfim, e sem querer converter, mas só ouvir mesmo, né? Então, eu, como o Sami, brinco muito. Acho que a brincadeira que a gente faz é uma defesa, né, de nós mesmos, né? Porque o quanto que eu já ouvi que vou ser repreendido, tá repreendido. Nossa senhora, acho que é quase toda semana eu escuto alguém me repreendendo, tá repreendido. Eu falei, mas repreendido por quem? Por que eu tô repreendido? Não, e aí eu acho bonitinha a expressão. Ou pessoas que dizem que vão orar por mim, né? Você é umbandista, nossa, eu vou orar por você. Eu falei, uai, que bom, graças a Deus, eu fico até mais feliz, né? Porque se você me jogasse pedra, eu ia ficar meio chateado, mas você orando por mim, eu vou ficar felicíssimo, né? E que continue assim, né? E aí a pessoa fica mais brava ainda. Eu falei, pô, mas não aceita a piada. Então a gente lida, ou tenta lidar de uma maneira positiva, até porque boa parte do meu tempo eu estou no colégio, com meus alunos, e eu acho que o colégio é um ambiente propício para a gente ter uma pluralidade e ter uma oportunidade de conversar, né, de ser exposto a estímulos diferentes, né, de conhecer, tá? Eu acho que todo mundo tem o direito de conhecer tudo, né? O Calvinha falou uma coisa que para mim também é muito certo, né? Assim, uma coisa é quando você se batiza, por exemplo, que você normalmente o batismo é feito quando você ainda é uma criança e não tem capacidade de racionalizar. Outra coisa é quando você está adulto e fala, é isso que eu quero, né? Você toma consciência de aquilo, e uma consciência sua, não outorgada pela sua mãe ou pelo seu convívio social, né? Você fala, não, é isso mesmo, ou não é outra coisa, né? Então, eu acho que a exposição à diversidade, ela é, no mínimo, enriquecedora, né? Ela, no mínimo, gera seres que têm uma capacidade de dialogar e de conviver com diferenças e ter empatia de uma maneira mais fácil, né? Porque, apesar de tudo que eu já ouvi e ouço, às vezes, de ataque, né, à minha religião, em termos de escola, por exemplo, é muito engraçado. O Calvin até falou isso, né? Eu acho que a gente sofre muito mais preconceito dos mais velhos do que dos mais novos, né? Essa geração, ela já vem chipada com um chip aí de normalidade, digamos assim, né? De uma aceitação do diferente, muito maior que a gente que é velho, né? Que tá burro velho aí, cheio de
problema, cheio de trauma, e normalmente a gente que não consegue entender essa diferença tão bem quanto os meus alunos. Então, de uma certa forma, no colégio, por exemplo, eu, graças a Deus, né, sempre fui muito agraciado com alunos, na maioria das vezes, muito curiosos de uma maneira positiva, né? Já levei vários alunos no terreiro para conhecer, né? Mas é engraçado, porque eu tenho que chamar um menino para ir no terreiro, mas eu tenho que perguntar se a mãe dele sabe. Né? Falando, você pode ir no terreiro? Pode. Sua mãe sabe? Né? O que é curioso, porque, poxa, é um templo sagrado, é um lugar de oração, é um lugar bom, mas a gente entende que tem todo um contexto por trás. Uma coisa que aconteceu comigo, logo na época das aulas gravadas, quando a gente começou a gravar as aulas, né? A gente estava em casa ainda, eu sempre colocava uma música para o início das aulas. Uma música no início. Gostei dessa música sertaneja, que eu assisti a sua aula, e aquela música ficava o dia inteiro na minha cabeça. Aí, ó, tá vendo? Da música eu lembro, agora da aula é outra história. E aí eu sempre botava música, né? E aí, um dia da Umbanda, um dia nacional da Umbanda, que é uma data comemorativa no Brasil, não é um feriado nacional, mas, né, existem datas assim como existem outras, né? Eu coloquei um canto de um terreiro, né? E canto bonitinho, todo mundo em coral, assim, só com os atabaques, e a gente canta muito a capela, né, com a voz mesmo, né? E com os filhos de santo do terreiro cantando, e era um vídeo de Iemanjá, saudando Iemanjá. Iemanjá, para nós, é sincretizado como Nossa Senhora. Então, Iemanjá tem no seu poder o poder de mãe, o poder de acolhimento, né? É uma figura muito importante para a gente, né? E nesse dia eu recebi uma ligação de alguém superior a mim aí, pedindo para que eu não colocasse mais. Dizendo que não era nenhum preconceito, não era coisa ruim, mas algumas pessoas podiam não gostar. Eu falei, isso se chama preconceito. Ele falou, não é preconceito. Falando, não, é só porque algumas pessoas não gostam e podem se ofender. Eu falei, então, esse é um preconceito, né? Eu não... Mas também acatei a ordem, né? O pedido / ordem, né? E voltei para minha música sertaneja, porque pelo menos não ofende ninguém, né? Se eu botar um funk da mulher descendo até o chão, é mais tranquilo, eu acho. É mais fácil, né, de ser digerido para alguns, né? E enquanto, por exemplo, eu brinco com os meninos no cursinho, não sei se tem no colégio, né? Mas no cursinho tem um momento, tem um nome disso, momento da palavra, momento... Acho que até o professor Douglas de matemática que faz. Não sei se tem acho que tem um nome para isso. Momento o quê? Momento único. Acho que é esse, não é? É um que acho que até o Douglas faz com os meninos do cursinho. Uhum. Né? Que tem um apelo mais cristão, até pela própria orientação, né? E eu brinco com os meninos, né? Eu vou fazer um momento macumba aqui, né? Vamos botar aqui um momento macumba aqui pra gente também tocar os tambor e tudo, e expressar a nossa religiosidade. E a gente sabe, a gente vê que isso nem sempre é bem recebido. Mas, de uma maneira geral, de novo, eu acho que essa geração, e eu acredito muito na evolução dos espíritos, né? Eu acho que essa geração sua aí é uma geração melhor, assim, né? Talvez, né? Eu acho que o preconceito ele vive muito com as más experiências, talvez, que a gente viveu, e essas más experiências que a gente viveu, às vezes, levaram a gente a se afastar de conhecer o que realmente são as coisas, e essas más experiências acabam trazendo reações ruins, negativas, né? Isso é bastante sentido, né? É bastante ruim quando alguém pergunta a sua religião, você fala e a pessoa fala que vai orar para você para te salvar, né? Ou dizer que você está repreendido, né? Ou qualquer coisa desse sentido. É muito agressivo isso, né? Mas a gente vive, né? A gente luta, né? É uma luta diária. Ser filho de santo é uma luta diária, né? É uma luta de aceitação diária, e eu ainda brinco com os meus filhos, né, porque eu sou pai pequeno do terreiro, né, eu sou abaixo da mãe de santo, sou eu, né,
a mãe de santo é a mãe grande, né? O pai de santo é o pai grande, eu sou o pai pequeno, que é o segundo escalão da hierarquia, né? E eu brinco com os meus filhos de santo lá, eu brinco assim, eu falo mesmo assim, olha, eu ainda sou privilegiado, porque eu sou macumbeiro, mas sou branco, né? E a gente tem no terreiro filhos de santo que são negros, a gente tem mulheres negras, filhas de santo, que já sofre preconceito por ser mulher, por ser negra, às vezes por não ter uma condição financeira, por ser umbandista, ou seja, ela é cerceada completamente. Eu falei, vocês são guerreiros, eu ainda vivo numa utopia, né? Eu sempre falo do Único como um dos colégios muito bons, assim, onde, tirando uma ou outra situação, mas de uma maneira geral, como corporação, como instituição, nunca ficou preocupado por eu ser um bandista, né? E sempre me deixou agir e me deixou ser quem eu sou e exercer a minha profissão de uma maneira tranquila, né? Eu acho que momentos como esse que a gente está tendo são muito enriquecedores, né? De novo, eu acho que ninguém veio aqui com o intuito de converter ninguém, ou de ter um ganhador, ou de ter uma ideia final, vamos bater um martelo, então, aqui, qual que é o meio correto. Eu acho que todo mundo veio aqui de coração para mostrar que existem maneiras distintas, diferentes, da gente acessar o que é de melhor na gente, né? E a luta da Umbanda, nesse aspecto de preconceito, é isso, é mostrar que a gente tem uma maneira talvez diferente, ou não tradicional, embora o que seja tradicional já levando em consideração um ritual que está estabelecido como correto, mas assim, uma maneira diferente de expressar a bondade, de expressar a ajuda, de expressar o que tem de melhor na gente, né? Bom, de uma certa forma, a gente considera qualquer forma de preconceito, e ainda mais o preconceito, né, de quebrar, de bater, de fechar, né, de querer aniquilar o outro, de querer acabar com o outro, algo que afasta completamente de qualquer tipo de religião, assim, ou de religiosidade. Mas, enfim, o mundo é feito de pessoas imperfeitas, né? Então, estamos aí, estamos bem. Sim, o Covinha já comentou, né, um dos desafios, né, sobre crente, mas se ele quiser falar de novo, tudo bem, fica a seu critério, professor. Rapidinho aqui. Uma das coisas, como o Conforto falou, é que parece que cria-se um preconceito, não sei, talvez o preconceito não venha do nada. Talvez ele veio de alguns que realmente pensaram e agiram assim, né? E aí tem-se essa ideia de, ele é crente, ele é certinho, né? Ele é crente, ele... Engraçado, só eu que creio, né? As outras pessoas não creem, então, são todas ateias, né? Crente é aquele que crê, né? Eu sou evangélico, mas o evangelho também está nas outras religiões, não só na minha. Então, eu até admito que, e penso, porque já convivi, né, tá escrito lá que Deus vai tirar o joio do trigo, então tem que ter joio no meio do trigo, que é aquilo que vocês falaram, que tem gente boa em tudo quanto é religião e tem gente ruim também, né? O problema é que parece que as pessoas têm uma tendência a pegar o ruim e padronizar, para depois criar esse preconceito, né? Além desse preconceito do ter o ser crente, o ser certinho e o fato de eu ser crente achar que todo mundo vai para o inferno, e tiram isso da cabeça deles, ninguém nunca me perguntou nada, a minha religião é conhecida popularmente como a Igreja do Véu, porque é a religião onde a mulher usa saia, né? Então a doutrina da igreja é que o certo é a mulher usar saia, e para ela assistir o culto e fazer a oração, ela tem que usar o véu, né? Então tem-se uma visão de que isso é machismo, né? Eu tenho a perspectiva de que machismo é quando a gente impõe à mulher uma condição X. No caso da religião, é um momento de escolha e conversão, né? Então foi uma opção.
E na minha religião, eles sempre falam que a gente tem que ir para Deus como a gente está. E aquilo que ele requerer de nós, ele vai tocando no nosso coração e a gente vai gradualmente sentindo a necessidade de ir mudando. Então não tem essa coisa de, você entrou na religião, você vai ter que usar saia. Muitos demoram um pouco para fazer, até Deus tocar no coração e a pessoa, né, mudar. Tem o que vai apontar o dedo, falar, mas você batizou, você tem que usar? Tem. Porque em toda religião vai ter pessoas assim, entendeu? Não está de acordo com a própria religião, né? Então, é outro preconceito também que a religião enfrenta, né? Que seria essa ideia de um machismo em relação às mulheres, além do ser evangélico, e eu acho que quase todas as religiões evangélicas levam um preconceito do eles são santos e o resto vai para o inferno. E não é bem assim, que é a ideia do que o Conforto falou, as pessoas não conhecem, elas não perguntam para a gente, elas já, sei lá, parece que a melhor defesa é o ataque, então já começa, né, vindo e atacando, né, a gente. Dá a impressão que todo evangélico, quando encontra com alguém que quer converter, né, e eu particularmente acho que você tentar a conversão, você tem que ter um dom, velho, porque na minha visão coviana, vamos dizer assim, o preço de uma alma é muito caro. Então, se você fala uma coisa, velho, e aquela pessoa se distancia de Deus, porque você falou na hora errada, do jeito errado, sei lá, naquele momento, a gente é responsável, né, por aquilo que a gente faz, por afastar alguém de Deus também. Então, não é qualquer momento, qualquer pessoa que vai fazer esse tipo de coisa, né? Uma coisa é conversar, me perguntar como é que é, outra coisa é eu evangelizar. Eu nunca li a Bíblia toda, o que é um erro meu, né? Mas nunca li. Como é que eu vou pregar para alguém uma coisa que eu não li, que eu não conheço tão bem como eu deveria? Mas é igual o Conforto falou, a gente é falho, a gente erra, e eu nunca fiz, apesar de querer, né? Então esses são os preconceitos, né, que eu particularmente enfrentei mais. Sim. Rodrigo tá aí ainda? Tá, né? Uhum. Beleza. Então, na conotação que a gente usa a palavra preconceito, eu acho até meio forte eu querer falar que existe algum quando a gente tem, por exemplo, o Sam e o Conforto, porque é óbvio, é evidente o que acontece, né? Isso daí não... Assim, é muito bom escutar o Conforto falando, mas eu acho que para a gente saber esses preconceitos, a gente precisaria nem escutar ele, para saber que isso de fato acontece. E aí é engraçado, não, acho que não é a melhor, essa não é a melhor expressão, né? É engraçado, mas ela fala um pouco, porque eu acho que eu e o Covinha, enquanto pessoas religiosas, num mundo que hoje não é mais religioso, a gente sente em menor intensidade as mesmas coisas que o Conforto e o Sam falaram, né? Obviamente, reduzindo bastante a intensidade por a gente viver num mundo, ou num país que é principalmente cristão. Então, mas apesar disso, a gente também sente um pouco, né? Eu acho que alguém vai concordar com isso. E aí eu imagino como é com essa intensidade quando o Sam e o Conforto falam, né? E aí eu até ia falar com o Conforto que eu acho engraçado, porque comigo, aí assim, beleza, fecha esse grande parênteses, né? Agora, levando a palavra preconceito para o que ela realmente, vamos dizer assim, pelo que ela está no dicionário, que seria realmente julgar sem conhecer, eu acho que o maior problema do catolicismo hoje é que ele tem uma história manchada, que na maioria das vezes ela nem corresponde à verdade. Em algumas vezes tem sim, tem erros que aconteceram e tal, mas na maioria das vezes o que eu escuto é que são coisas que nem correspondem à verdade. Então isso é um ponto. E aí eu acho que até por esse... É até engraçado, de novo, vai ser engraçado isso, não tão engraçado, mas que o Conforto falou que a geração mais nova é mais receptiva com ele, né? E a mais velha não. E aí, tipo, comigo é o contrário. Os alunos, para eles é estranho. Eu falo aqui com 25 anos, eu sou casado, tenho um filho, sou católico e quero ter 7 filhos. Para eles isso chega ao ponto de ser bizarro, assim. Enquanto para as pessoas mais velhas, apesar de alguns acharem estranho, eu acho que é mais compreensível. Fala assim, filho dá trabalho, né? Dessa geração de 2 filhos e fechou.
e eu falo disso porque é o ponto que eu mais comento, assim, com as pessoas, né? Mas, assim, feliz ao trabalho, mas ok. Ninguém, eu acho que vai fazer, se eu falar isso em sala, ninguém vai fazer o que fez com conforto, por exemplo, de chegar lá e falar, pô, para de falar aí pra galera ter filho, sabe? Não vai acontecer isso nunca. Mas e aí o ponto, eu acho que seria esse, assim, que existe esse preconceito, tanto nessa parte mais histórica, né? Então, hoje tem-se no conceito geral de que o catolicismo é uma religião má, é uma religião que, tipo, todas as mazelas do mundo, elas aconteceram por conta do catolicismo. Então, porque em uma época existia o Estado que era cristão, e aí a Idade Média era a pior idade, pior época que existe na face da Terra. Então, assim, aí tem o que o Covinha falou também, essa coisa tipo, de ser machista, etc, né? Mas, só para fugir um pouco do que o Covinha falou e falar um outro, eu acho que é o das, vamos dizer assim, e aí pegando a palavra preconceito mesmo, né? Não levando para esse lado que o Conforto e o Sami, porque eu acho que eu nem consigo falar sobre isso de verdade, com eles dois na conversa não tem como. Mas eu acho que existe as pessoas querem me falar como eu tenho que ser católico, por ser essa religião comum, as pessoas, elas tendem, e aí eu acho que é esse preconceito, né, de, tipo, querer me falar como um católico deve agir, quando elas, na verdade, são católicos não praticantes, né, esse é o melhor termo que existe, eu sou milionário não praticante, né, então, eu gosto muito desse termo quando falam. Mas são pessoas que, de fato, assim, não é julgando nem nada, mas não são católicos. Se você não vive o que tá lá, e aí o Conforto, o Covinha, tudo vai concordar, tipo, eu posso falar assim, não, Conforto, eu sou um bandista não praticante. Por quê? Porque eu nunca fui no terreiro na vida. Mas, né, é meio estranho. Então, mas tem muito disso. As pessoas querem ditar como eu tenho que viver, sendo que elas não conhecem, na verdade. Então, tipo, você fala que é cristão, isso até eu escutei isso no debate, inclusive do único do Niax. Você fala que é cristão, não para mim, né, falando para um das pessoas que estavam debatendo. Você fala que é cristão, mas você está defendendo isso? Tipo, velho, se você não é cristão, como é que você quer falar como que eu tenho que viver, sabe? E aí, como tem-se essa imagem do catolicismo fraco, um catolicismo xoxo, as pessoas não entendem uma certa radicalidade que eu vivo. Porque eu falo assim, é uma radicalidade que eu vivo. Tentar ir na missa todo dia, sabe, castidade, depois do casamento também tem, né, é diferente, não está relacionado à abstinência, mas existe uma moral sexual dentro do casamento também. Então, assim, eu acho que esse é o pior. As pessoas, elas não é nem um preconceito, né, é isso, elas não conhecem, na verdade, né? Elas têm um espantalho montado, assim, da igreja, que Sim. Muitas vezes é muito difícil de quebrar. Eu acho que esse é o pior, assim. Então, sei lá, por exemplo, talvez aconteça isso, vou supor assim, com quem é da Umbanda, me vê falando que eu sou católico, aí já pensa assim, tipo, pô, não posso falar com ele porque ele é católico. E não vou dizer que é sem motivo, tá? Não vou dizer que é sem motivo, porque igual o Covinha falou, tem muita gente muito escrota e eu vou até, assim, quando eu era adolescente, com 16, 17 anos, eu era meio retardado, assim, graças a Deus eu, novo, consegui melhorar isso, né? Mas eu acho que é isso, assim, de, tipo, as pessoas querem ficar falando como você tem que viver, sabe? Ou ficarem menosprezando o que eu vivo. Por ter essa ideia de um catolicismo xoxo, tipo assim, as pessoas me perguntam, você é crente? Com muita coisa que eu falo, né? Você é crente? Porque tem essa ideia, né? Quando eu falo as coisas, eu falo, pô, sou católico. Aí dá aquela relaxada, mas tipo assim, então o que você vive não é tão sério, sabe? Tipo, o que você vive é o que todo mundo faz aí. E, cara, é isso, assim, mas, ser bem sério, eu sou uma pessoa que eu ligo muito pouco pro que os outros pensam. Por isso que eu falo que, tipo, vocês podem falar o que vocês quiserem e que não vai mudar nada na minha vivência. Então, eu não sinto tanto, mas eu vejo acontecendo hoje, né? Por conta disso, por eu acreditar que hoje a gente vive uma sociedade que ela é não religiosa, né? Até certos pontos ela é contrária à religião, e aí qualquer uma. Algumas sofrem mais, outras menos, né? Mas eu acho que ela é contrária à religião. E aí quem é religioso acaba passando por algumas situações. Eu já escutei aluno, tipo, ridicularizando, assim, sabe? Outro aluno era católico, tava falando comigo, e aí, tipo, um aluno passou assim, falando, tipo, então Jesus, tipo, fazendo piadinha, sabe? Então, assim,
enfim, essas coisas acontecem também e com a gente, assim, por incrível que pareça, né? Sim. Obrigada, então, gente. Desculpa aí se ficou muito maçante, né? A gente ficou aqui mais do que eu achei que a gente ia ficar, mas são perguntas complexas, né? E também é um assunto complexo. Eu sei que, assim, cada uma dessas perguntas provavelmente daria uma palestra, né? Em assim, né? Avaliando bem. Mas obrigada aí de verdade por aceitarem o convite. Fico muito feliz.